Então, vamos dar sequência aqui. Frase número 6. Vamos lá? Frase número 6. Diz ali: o prêmio foi ganho por Clint Stevens. Que nós estamos usando o que até agora, né, pessoal? Que o treinador respeita muito. Quem o treinador respeita muito? Ou seja, o treinador respeita bastante quem? Que. E que, né, é relativo a Clint Stevens, que é o seu referente. Ok, já até adiantei, porque a gente já está engatando uma segunda marcha, né, pessoal? Então, vamos lá. Seguindo aquelas perguntas ali, só para você não esquecer, primeira pergunta, pessoa ou coisa? Primeira pergunta, pessoa ou coisa? É pessoa. Se é pessoa, não é coisa. Se não é coisa, eu posso usar which? Posso usar which? Não. Ok? Segunda pergunta, há vírgula ou preposição anteposta? Há uma vírgula, não há? Se há vírgula, eu posso usar o that? Qual a condição para usar o that? Não ter vírgula nem preposição anteposta. Tem vírgula. Tem vírgula, não posso usar o that. Eu posso omitir esse que? Porque veja que as condições da omissão são não vírgula, não preposição e tem que ser objeto do verbo à direita. No caso tem vírgula. Se tem vírgula, já também não posso, nesse caso, usar a, no caso, fazer uso da omissão. Sobram então letras A e B. A terceira pergunta nossa é, esse que, em relação ao verbo à direita, qual verbo à direita? Esse aqui. Ok? Em relação ao verbo à direita, ele é sujeito ou não? Vejamos, alguém respeita algo. Que alguém é esse que respeita? O treinador, ok? O técnico ali, o treinador. Ele respeita. Tá vendo que esse que é objeto? Sendo esse que objeto de respeitar, sintático, tá, pessoal? Eu vou usar who ou whom nesse caso aqui? Who ou whom? De novo, estamos falando do inglês formal, escrita formal, pensando na prova, algo formal, ok? Então, nesse caso, nós vamos usar o whom. O who não, porque who tem função de sujeito. Só que esse que é objeto. Então, letra B responde a questão número 6. Beleza? Então, bora lá. Próximo. Número 7. Meu contador, que entende as complexidades do sistema tributário, tax system de tributação, não é, pessoal? Está fazendo meu imposto de renda este ano. Minha declaração esse ano. Então, temos um que aqui. Esse que é relativo a pessoa ou coisa? Relativo a pessoa. Se é relativo a pessoa, não é relativo a coisa. Se não é relativo a coisa, eu não posso usar o which, ok? Temos vírgula antes aqui? Temos uma vírgula antes. Eu posso usar o that? Qual a condição para usar o that? Não ter vírgula, não ter preposição. Tenho vírgula, não posso usar o that. Eu posso omitir esse que daqui? Condições para a omissão. Não ter vírgula, não ter preposição, ser objeto. Tem vírgula, não posso omitir. Beleza? Ficamos com A e B. Terceira pergunta. Esse que em relação ao verbo à direita, agora olha para a direita, olha para o verbo compreender, entender. Entender, alguém entende algo. Quem é o alguém? Que algo é esse? As complexidades do sistema de tributação. Então veja que esse que aqui ele é sujeito. Sendo sujeito, nós vamos marcar a letra A, ok? Lembrando aqui, nós estamos falando sempre aqui do inglês formal, tranquilo? Então B também ficou de fora, porque para ser B teria que ser um objeto. Só que nós precisamos do sujeito, o sujeito é que, sendo o que? Who. Tranquilo? 7, letra A. Vamos adiante. 8. O governo decidiu pelo fechamento de um hospital público da vizinhança. A decisão, que afetou mais de 1.000 pacientes, não foi bem recebida na comunidade, ok? Tranquilo. Então, esse que aqui, quando você olha para a esquerda, a esquerda aqui, para o seu referente, nós vemos que o referente é o quê? Coisa. A decisão é coisa. Se é coisa, não é pessoa. Então, eu não posso colocar who e nem posso colocar whom naquela lacuna. Porque who e whom são únicos exclusivamente relativos a pessoa. Tranquilo? Pergunta, já posso marcar a letra C? Que fala which? Sim ou não? Podemos. Porque
Which é relativo a coisa, não a observação. Podemos marcar a letra C. Segunda pergunta. A vírgula ou preposição antes desse que, ou seja, anteposta? Temos uma vírgula. Pessoal, se temos uma vírgula aqui, nós podemos usar o that. Condição para uso do that. Não ter vírgula, não ter preposição. A vírgula, então não posso usar o that. Condição para omissão. Não ter vírgula nem preposição e ser objeto. A vírgula. Se a vírgula, não posso omitir. Então, 8, apenas a letra C. Tranquilo? Apenas a letra C. Vamos adiante. Número 9. Nosso escritório precisa de uma secretária que saiba como usar o Excel, tá? Excel. Então, que referente, qual é? Uma secretária. Uma secretária, concorda? Sendo uma secretária pessoa, eu posso marcar a letra C, which? Não, porque which é relativo a coisa. Which é relativo a coisa. Então, which está fora. Segunda pergunta. A vírgula ou preposição bem aqui, onde está a bolinha aqui, ó. A vírgula ou preposição bem aqui, não há. Não há vírgula, não há preposição. Condição para marcar a letra D, that. Não ter vírgula, não ter preposição anteposta. Não ter vírgula nem preposição anteposta. É o caso? Sim. Podemos marcar então já a letra D. Ok. Agora, terceira pergunta. Esse que em relação ao verbo à direita. Qual é o verbo à direita? Knows. O verbo é knows. Saber, não é? Saber, conhecer. Bom, esse que em relação a knows, pensa comigo. Conhece. Alguém conhece algo. Alguém conhece algo. Alguém, sujeito. Qual sujeito aqui? Que. Se que é o sujeito, obviamente que não vai ser o objeto. Não sendo objeto, eu não vou marcar nem letra B e nem letra E. Peraí, não entendi a letra E. Condições para a letra E. Não ter vírgula é o caso. Não ter preposição é o caso. Só que o que tem que ser objeto. O que, no caso aqui, ele é o que do knows? Sujeito. Ele é sujeito. Para ser omissão tem que ser objeto. Não posso marcar. Então ficamos com quais letras aqui? Letras A e D. Então A e D respondem aqui. São suficientes? São. As duas podem preencher corretamente aqui a nossa lacuna do número 9. Tranquilo? Então posso falar, our office needs a secretary who knows how to use Excel. Ou our office needs a secretary that knows how to use Excel. Tranquilo? Número 10. The winner of the Nobel Prize in Chemistry. Então, o vencedor do Prêmio Nobel em Química, né, dedicou a honra, né, ao seu professor de Química da universidade, que tinha sido uma inspiração durante seus primeiros anos. Pausa. Pausa antes de falarmos do quê? Pergunta que eu faço a você agora. Certo ou errado? Certo ou errado? Early. A pergunta, hein, gente? Early é um advérbio. Certo ou errado? Até botar a pergunta aqui, para você não falar que eu estou afirmando. Early é um advérbio. Certo ou errado? Errado. Ué, mas por quê? Early não é cedo? Veja, aí de novo vem as noções que você tem que ter dos termos, né, das classes gramaticais. Advérbio, termo modificador, é um termo que modifica, mas modifica o quê? Modifica adjetivo, verbo, advérbio, não é não? Esse é o advérbio. O adjetivo é um modificador também, só que é um modificador de nome, não é verdade? De nome. Olha para cá, né? Já marcamos errado aqui, quero que você observe bem. Tá? Não precisa decorar, a gente tem que entender. Por isso que aqueles conceitos são bem importantes, né? Early está anteposto à palavra years. Years significa anos. Ok? Então diz a frase, tinha sido uma inspiração durante seus anos. Quais anos? Early, seus primeiros anos. Veja que esse termo aqui, ele modifica, porque não são quaisquer anos, são os primeiros anos. De acordo, gente? Primeiros anos. Então, early é o quê? Um adjetivo. Sem decorar, gente, sem decorar. Tá bom? Sem decorar. Detalhe importante que eu já adianto aqui para vocês também é o seguinte.
né? Esse early aqui é um adjetivo. O adjetivo em inglês, né? O adjetivo em inglês, ou ele é atributivo, ou ele é predicativo. Ok? Atributivo, anote aí, atributivo anterior ao nome, anterior ao nome. Então veja que esse early aqui, ó, ele é um adjetivo o quê? Atributivo, porque ele está posicionado antes, está anteposto ao substantivo. Tranquilo aí? Se fosse predicativo, essa segunda opção aqui, ele viria após um verbo de ligação. Ok? Um verbo de ligação. Não é o caso. Ele é um adjetivo atributivo, tá? De novo, early nessa frase é um adjetivo atributivo. Eu tenho que saber que é atributivo predicativo? Não. Só estou fazendo aqui as considerações, né, que são importantes, tudo bem? Então, early é um adjetivo. Voltando então para a nossa frase 10, a minha pergunta é, o que preenche corretamente essa lacuna que eu escrevi que tinha sido uma inspiração durante seus primeiros anos, né? Que tinha sido uma inspiração. Quem tinha sido uma inspiração? Ó, que. Não é o professor, é que. Que é o sujeito. Referente é professor. Professor. Então, o professor tinha sido uma inspiração. Qual professor? O professor de química da universidade, né? O que está falando aqui na frase. Ele tinha sido uma inspiração. Ele é o referente do que, né? Substituindo, obviamente, que a construção, a ideia é essa, né? Tranquilo. Se o referente é pessoa, eu posso usar which? Which é relativo a coisa. Não posso usar which. Pergunta, na sequência aí. Segunda pergunta. Vírgula ou preposição anteposta? Há ou não há? Opa, há uma vírgula aqui, professor. Se há uma vírgula antes, eu não posso usar o that. Condições do that. Não vírgula, não preposição. Eu posso omitir essa lacuna aqui? Posso omitir essa lacuna aqui? Não posso. Por quê? Porque antes tem uma vírgula. Mas por quê? Porque nós falamos 3 condições. Para omissão, não ter vírgula, não ter preposição e ser objeto do verbo à direita. Tranquilo aí? A gente pode pensar em complemento, aqui a gente está falando do verbo, né? Tranquilo, então também não posso omitir. Última pergunta, esse que, com essa bolinha vermelha aqui, né, que não para de ser preenchida, né, estão preenchendo o tempo todo aqui, é o que do had been, na direita. Ele é sujeito ou objeto. Pensa, tinha sido uma inspiração. Quem tinha sido uma inspiração? Que, é esse que aqui. Então esse que é sujeito, letra A. Não posso marcar whom, porque whom é objeto. Ok? Vamos adiante. Número 11. O consultor que foi contratado para nos, né, aqui temos um pronome, para nos aconselhar. Aconselhar quem? A nós, né? Para nos aconselhar. Nunca realmente entendeu nossa situação. Então esse que aqui, quando você olhar para a direita, que é relativo a pessoa ou coisa. Ou consultor. Consultor é uma pessoa. Sendo pessoa, posso marcar which, letra C? Não, porque which é relativo a coisa. Ok? Eu posso marcar a letra D ou that? Bom, eu tenho que analisar então se existe a condição favorável para isso, não é? Bom, tem vírgula antes aqui da lacuna? Não. Tem a preposição antes? Não. Posso marcar o that? Pode. Condição do that, não ter vírgula, não ter preposição? That, ok? Já é possível marcar o that. Continua. A última pergunta é sujeito ou objeto. Quando você olha para a direita aqui, was hired, foi contratado. Quem foi contratado para nos aconselhar? Que foi contratado. Que foi contratado. Referente, o consultor. Esse que, então, que foi contratado, que é sujeito, né? Letra A não pode ser letra B, porque B é objeto. Tranquilo? E a última pergunta, essa a gente pode omitir aquele que ali. Veja, não tem vírgula, beleza. Não tem preposição, beleza. Só que esse que é sujeito. Esse que é sujeito. Para omitir, ele deveria ser o objeto. Então, a E também está de fora. Número 11, letras A e D de dado. 12. Eu dei o cheque para o Oliver, que descontou o cheque. Veja que esse it aqui é um pronome, né, gente? É um pronome objeto porque ele complementa aqui, tá vendo? Aqui o verbo cash, que é descontar. Tá no passado, descontou. Descontou o cheque e gastou todo o dinheiro antes do dia acabar, antes de o dia terminar, né? Tranquilo? Pausa de novo, outra pergunta. Vamos lá. Esse before aqui, pessoal, esse before é o quê? Né? Before é elemento de coesão, beleza. Sendo elemento de coesão nesse caso aqui, já vamos
especificar quais aqui e jogar para você. Preposição, conjunção. Preposição, conjunção. Bom, para ser preposição, né, teremos na sequência o quê? Um sintagma nominal. Lembra? Um constituinte que tem como núcleo sujeito ou um pronome. Veja que após o before nós temos the day. Ah, temos the day que é um sintagma nominal. Sim, mas veja, was out, estava, né, estava terminado, né, ok? Então, antes de o dia terminar, ok? Então, veja que nesse caso aqui, ó, se eu pensar the day was out, né, o dia terminou, né, nós temos aqui uma oração. Sendo oração aqui, nós não temos mais essa composição que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Sendo assim, esse before não é uma preposição, esse before então é uma conjunção, ok? Tranquilo? Beleza? Então, eu vou soltando uma de vez em quando aí para você raciocinar. E voltamos então para o que aqui, né? Que descontou o cheque. Quem descontou o cheque? Quem descontou o cheque? Que descontou o cheque. O que tem como referente a George, não é não? Tem como referente o George. E George é pessoa. Se George é pessoa, esse que pode ser which? Não, porque which é relativo a coisa. Eu posso usar o that? Bom, para isso eu tenho que responder aquela pergunta, né? O que nós temos antes da lacuna aqui? Temos vírgula? Temos. Ou temos vírgula. Se temos vírgula, podemos usar o that? Não. Condição do that, não vírgula, não preposição. Podemos omitir esse que daqui? Não. Por quê? Porque tem a vírgula antes. Condição da omissão, não vírgula, não preposição, objeto. Então, letra E está fora. Ok? Esse que em relação ao verbo à direita agora, ao verbo à direita. Ao verbo à direita aqui. Ele é o quê? Ele é sujeito. Esse que é sujeito do cast. Quem descontou o cheque? Que é sujeito. Posso usar whom? Não. Letra A responde então o número 12. Tranquilo? Guardou já, né? Fixou? 13. O cheque que eu dei para a Carol foi pelo trabalho que ela tinha feito para mim, né? Antes de prosseguir com a leitura, você pode ter estranhado, você falou assim, peraí, professor, você fez uma leitura de um que, bem nessa posição aqui, nessa porção aqui da frase, um que não está escrito em inglês. Justamente é o caso da omissão, gente, olha só. O cheque que eu dei para a Carol foi pelo trabalho ela tinha feito para mim. Veja o verbo aqui, had done, sujeito she. Veja aqui, que bem nesse espaço aqui, olha, bem nesse espaço onde tem a bolinha aqui, ó, não tem vírgula, não tem preposição, então tem toda a condição aqui para omitir o que, né, que vai ser que tem como referente a palavra work, é trabalho. Ela tinha feito trabalho, ela tinha feito que referente a trabalho. Tranquilo? Uma observação apenas, continua aqui nessa lacuna. O cheque é o referente do que. Se cheque é coisa, eu não posso marcar who, eu não posso marcar whom. Já posso marcar o which. De acordo? Beleza. Posso marcar o that? Veja aí, o que eu tenho que observar? Se antes desse que há vírgula ou preposição. A vírgula aqui? Não. A preposição aqui? Não. As condições satisfeitas? Sim. Posso marcar a letra D. Última pergunta, né? É sujeito ou objeto? É sujeito ou objeto do verbo? Qual é o verbo aqui? Vamos apagar um pouco algumas coisas para visualizar melhor. O verbo aqui é esse, pessoal, dar. Qual o sujeito de dar que está no passado? Eu. Ó, sujeito, eu dei algo para Carol, ok? Eu dei algo para Carol. Eu dei o que para Carol? Carol, veja que preenche bem aqui, né, gente? Eu dei que. Eu dei que. Existe um que aqui, né? Existe um que aqui. Então veja que você concorda comigo que esse que não é sujeito de gave, porque o sujeito está posto, que é I. Não sendo sujeito, ele é objeto. Ok? Tranquilo? Se ele é objeto, pessoal, ele não é sujeito. Se ele não é sujeito, no inglês que a gente está analisando formal, né? Eu não vou usar aqui o who, não vou usar o who, porque who é sujeito, eu quero objeto. Posso marcar a letra B. The check whom, né? Não podemos marcar nem whom, eu já tinha apagado aqui, né, gente? Faltou só a letra E, né? Então, de novo, who e whom está fora porque o referente não é pessoa, é coisa, né? Nossa pergunta não é essa, é o omissão, tranquilo? Então, vamos lá. Não tem vírgula, não tem preposição, beleza. Para satisfazer a condição da omissão, agora eu tenho que ver se é objeto. É objeto, né? Então, também posso marcar a letra E. Então, eu posso marcar C, D e E tranquilamente. C, D e E
respondem corretamente aqui, preenchem corretamente aqui nosso exercício. Então, the check which I gave to Carol, the check that I gave to Carol, the check I gave to Carol, não colocando nada ali naquela lacuna. Beleza aí? Tranquilão? Estou marcando aí. C, D, E. Vamos adiante aqui. Outros pronomes relativos. Olha só. Pronomes relativos, temos outros. Whose. Tradução. Aqui vai ficar mais fácil trabalhar assim, tá? Cujo, cujos, cuja, cujas. Um exemplo. The story was about a woman whose family came from India. Né? Então a história era sobre uma mulher, né, cuja família veio da Índia. Veja que esse whose aqui, né, família de quem? Família de quem? Né? De uma mulher, é o referente, ok? Então veja que esse whose aponta para mulher. A pergunta é família de quem? Família de quê? Que aponta para a mulher, né? No caso de quem? Da mulher. Tranquilo aqui? Então lembrando que whose é cujo, cujas, cujo, cujas. Na sequência temos where. Veja, where em que? Em que? Eu conheço a casa em que ele habita, em que ele mora, ok? Então eu conheço a casa em que ele mora. Eu tenho where aqui, né? Veja que ele é relativo a quê? A casa. Então veja, ele mora. Ah, ele mora. É preciso de um complemento circunstancial, né, gente? Então ele mora onde? Na casa, né? Veja que esse where que é em que, né? Em que, esse em vai se juntar com esse a, vai virar na. Então, ele mora na casa. Ele mora na casa. Where aqui é pronome também relativo, também chamado ele de advérbio relativo, tá? Mas você não tem que guardar esse tanto, não. Ok? Estou falando desses pronomes aqui que eles caem, mas a ênfase já não é com o exercício anterior, tá bom? When. When você lembra de quando, né, João? Quando. Então, nós vamos falar em que também, tá? Em que. Em que. Então, where, onde, em que. When, quando, em que. Né? Então, olha, I don't know the lady when she came. Ok? I don't know the day, né? I don't know the day when she came. Eu não sei o dia em que ela veio. Eu não sei o dia em que ela veio. Não sei, não lembro. Ok? Eu não sei. Então, ela veio quando? Em o dia. No dia. Tá vendo aí? Então, temos de novo o referente do when. Se temos o referente, nós estamos diante, então, desse relativo aqui. Tranquilo aí? E o último aqui é o why. Why, né? Why, por quê? Por que razão? Por que motivo, né? Olha aqui, ó, o motivo pelo qual, né? Ó, eu sei a razão pela qual, porque, né, você não ligou para ela. Eu sei a razão porque você não ligou para ela. Eu sei a razão pela qual você não ligou para ela, né? Então veja que esse why aqui, ó, né, busca sim a razão, a palavra razão, ó. Você não ligou para ela por essa razão, ok? Por essa razão, pela razão, pelo motivo, por esse motivo. Tranquilo aí? Beleza, então são alguns outros pronomes relativos, nesse caso aqui, esses três aqui, né, gente? Esses três últimos aqui, chamados de advérbio relativo. Vamos adiante. Outros pronomes. Então, vemos pronome importante aqui, tá? Bom, vocês estão vendo essa tabela aqui. Beleza, você tem que guardar isso aqui. Você tem que guardar. Não tem jeito, não. Olha só. Pronome sujeito. Eu, você, ele, ela, it. Não é? É um pronome de terceiro singular, ok? Não é sexuado, ou seja, não é homem nem mulher, tá ok? It. Pode ser uma noção, uma ideia, algo, né? Uma coisa, tranquilo? We, nós, you, vocês, they, eles. Aqui, eles aqui pode ser tudo, tá? Tudo aí. Pode ser o sexuado masculino, tá? Sexuado feminino ou mesmo assexuado, tá? É plural. Nós temos aqui os pronomes objetos na próxima coluna. Me, you, him, her, it, us, you, them. Tem que guardar esses aqui, né? No modo geral, assim, uma fórmula geral, bem genérica, tá? Bem genérica. Nós temos assim, sujeito antes do verbo, né, pessoal?
sujeito antes do verbo, né? E o objeto depois do verbo. Então, você vai ver que no meio aqui vai ter o sujeito, verbo, objeto. Então, nessa sequência aqui, essa sequência que eu gostaria que você guardasse. Do I é me, do you é you, do he é him, do she é her, do it, we, us, you, they, them, ok? O que cai mais em prova, né? Essa pergunta é importante. Cai mais em prova isso aqui, ó. It, they, it, them. Porque, em geral, esse texto não literário que cai na prova, ele fala de um assunto, trata de um assunto. Sendo assunto, né, assunto, substantivo abstrato, algo incontável, ok? Intangível. Então, vem um it. E, por vezes, ele fala de termos até mesmo concretos, né, pessoal? Até mesmo concretos, tá? E aí você tem, por exemplo, o plural aqui, they, them. Tranquilo aí? Até pessoas, né? Então, são concretos. Na sequência, terceira coluna aqui, adjetivos possessivos. Adjetivos possessivos. Então, vai guardar aí. My, your, his, her, its, our, are, né? Alguns falam are, your, their, né? São possessivos, adjetivos possessivos. Se é adjetivo porque, nesse caso aqui, está anteposto ao nome, né, gente? Anteposto ao nome. My car, my house, my family, né? Os pronomes possessivos, veja, pronome possessivo. Pronome possessivo, se é pronome é porque substitui o nome, não é isso? Então você não fala mine, você não vai falar mine, esse mine aqui, seguido de substantivo, né? Você fala that car is mine, that car is mine, aquele carro é meu, né? Aquele carro é seu, yours, é dele, his, é dela, hers, né? Aqui o carro não vai ser de um cachorro, né, gente? Né? É nosso, são seus, né? Falando de vocês, são deles, tranquilo aqui? Então guarde aqui esses pronomes, de novo, dando ênfase à terceira pessoa, que é mais cobrado, tá? Mas não se esqueça de analisar os outros. Quais? He, she, he, she. He, she também é importante, porque algumas vezes no texto ele traz alguma fala de um primeiro-ministro, uma chanceler, né? Então vem lá o he, o she, de uma presidente, um gerente, um CEO, né? Então ele vai usar esses pronomes aí, he, she também, tá? Temos também aqui na terceira coluna os pronomes reflexivos. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, tá? Então, aqui, esse self aqui, né, dá aquela ideia de próprio, né? A mim próprio, a você próprio, a ele próprio, a nós mesmos, né? Aqui no caso, ainda que não esteja usando nesse sentido aqui, né? Por exemplo, uma frase bem fácil, né? Amar. I love myself, you love yourself, né? He loves himself, she loves herself, né? Cachorrinho também, né? Tudo bem, né? It loves itself, né? We love ourselves, you love yourselves, they love themselves, tá? Então, nesse sentido aqui, tá ok? Recai sobre o próprio sujeito, né? Essa noção, essa ação recai sobre o sujeito. A ação recai sobre o sujeito, por isso que é reflexivo. Tranquilo aí? Então, guarde isso aqui, eu não vejo isso aqui em prova, tá? Mas não custa registrar. E temos também os pronomes recíprocos. Pronomes recíprocos, né? Isso aqui cai em prova assim, viu, gente? Each other, one another. Significa, eu já botei a tradução aqui, um ao outro, né? Ok? Um ao outro, né? Eles amam um ao outro. Eles amam um ao outro, né? They love each other, né? They love each other, né? Amem-se uns aos outros, né? Love one another, love one another. Amem-se uns aos outros, né? Então, temos aqui o one another e temos o each other, um ao outro. Tranquilão? Então, mais uma vez, memorizem esse quadro. Sugestão para memorizar isso aqui vai ser o seguinte: você faz o mesmo quadro aí, né? Essa mesma tabela no seu Excel, tá? Deixando preenchida apenas a parte de cima aqui, ó. Apenas a parte de cima, tá bom, gente? Apenas a parte de cima. Preencha essa parte de baixo aqui exaustivamente até você guardar. É a sugestão que eu dou. Porque o resto é exercício que nós vamos realizar, obviamente, também mostrar alguns exemplos. Tranquilão? Beleza? Vamos dar aquela pausa e já voltamos.